eu venho aqui, é uma lembrança muito grande, porque aqui é onde eu comecei a dar os primeiros passos da minha vida espiritual, um novo nascimento, né? Quando eu nasci de novo. E eu tenho aquela lembrança do meu tio, né, Juvenal. Quando eu chego aqui, parece que eu estou vendo ele, porque essa igreja já aparece. E é isso, né? Ele está aguardando o momento. Foi um grande missionário, pregou para muitas pessoas. E hoje eu vejo muitos dos filhos daquele que aceitou a mensagem através dele. A semente plantada. E ela vai crescendo cada vez mais. Amém. Até a volta de Jesus. Eu sou grato por essa oportunidade, que hoje que ia pregar o Nelinho, né? E a irmã Otília e o irmão Gilson decidiram vir para cá. Aí foram, chamaram a gente. Vamos aí em cima da última hora. Vamos também. Aí a irmã Alcirene disse, a irmã vai pregar? Disse, depende. Se o pregador permitir, né? A gente prega. Pois é isso, irmãos. Deus seja louvado por isso. E a mensagem que eu tenho escolhido para a gente meditar nessa manhã é um texto bastante conhecido. Fica logo no início da Bíblia. Mas muitas vezes nós lemos, entendemos, pregamos de uma forma, mas todas as vezes quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova, tantos assuntos, tantas mensagens, às vezes você tira ali, né? É em Gênesis capítulo 3. Todos já conhecem, né, essa história. Todos já conhecem essa história. Mas antes vamos orar, pedir a Deus o Espírito Santo. Querido Deus, nosso Pai, aqui, Pai Santo, mais uma vez a Tua palavra está aberta. Vai ser lida nesse momento. Queremos pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito, desde já, possa estar preparando cada coração, para que assim possamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto, o pecador, ele é imortal? O pecador, ele é imortal? Segundo a Bíblia, diz que não. Mas vocês sabem que existem denominações pregando a imortalidade da alma? Como se o pecador, ele fosse imortal? Quem pregou a imortalidade da alma? Qual foi o primeiro sermão pregado que dizia que o pecador não morre? Foi lá no Éden. Foi lá no Éden quando Deus ele colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus ele disse, vocês podem desfrutar de tudo que está aqui, mas essa árvore ela me pertence. No dia que vocês tocar nela, vocês vão o quê? Morrer. Aí lá se vem Satanás fazendo uso de uma serpente para enganar. E até hoje a mentira continuará até o fim. Ele nunca vai desistir. Quantas pessoas ele tem levado a crer de que o seu ente querido está lá no céu? Que a pessoa não morre. No capítulo 3, verso de 1 a 3 de Gênesis, assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comestes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Ele comeu. Assim abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estava nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vocês imaginam aquele que iniciou um grande conflito, aquele que iniciou uma rebelião lá no céu, porque a Bíblia diz que o anjo se rebelou, ele trouxe a terça parte dos anjos, mas porque ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria governar o universo, mas isso não era permitido, foi expulso para a terra. Quando ele foi expulso para a terra, ele queria tomar posse desse planeta. Mas como? Se esse planeta pertence a Deus. Mas ele queria tomar posse. Ele queria estabelecer o reino dele aqui. A Bíblia diz que eu estabelecerei o meu reino, serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele sabia que Deus havia criado os seres humanos com a liberdade, com uma opção de escolher, de fazer sua escolha e tomar sua decisão. Mas ele sabia que o casal que Deus havia colocado lá no Éden, eles haviam sido desistidos. Mas Satanás ele fez uso da serpente, porque para esconder, para que Eva não percebesse quem estava ali. E agora ele começa a falar com ela, disse: é verdade que Deus diz que pode comer todos os frutos? Ela disse: é verdade, sim, mas tem essa ave que não pertence a nós, pertence a Deus. Nós não podemos comer dele. Aí ela disse: olha, Deus está enganando vocês. Esse fruto, ele não tira a vida de vocês. Vocês vão se tornar imortais. Ele estava pregando vida pela desobediência. Ele estava pregando que Deus estava impedindo dele se tornar um Deus conhecedor do bem e do mal. Deus ele não criou a serpente e não deu a ela o dom da fala. E a serpente estava falando como se estivesse conhecendo, como se estivesse lendo o que estava passando na mente de Eva. E Eva disse: olha, esse fruto que deu à serpente o poder de falar. E ela come e leva e entrega também a seu marido. Quando eles comeram, abriram os olhos, a serpente não mentiu. Abriram os olhos, passaram a conhecer algo que Deus havia poupado eles daquilo. Deus ele não queria que o homem que ele havia criado, tivesse conhecimento. E quando eles passaram a conhecer o mal, conhecer o bem e o mal, ele agora teve que provar o amargo, o doce, vamos assim, o gosto amargo do resultado de seu pecado. A Bíblia diz que Deus disse a Adão: se comer você volta ao pó, porque foi do pó que você foi criado. Mas a serpente, Satanás, ele estava dizendo de que o homem não ia morrer. Ele ia viver eternamente. A intenção dele era essa. Porque lá no Éden existia a árvore da vida. Se eles comessem daquele fruto, ele se tornaria um pecador imortal. E Satanás ele ia ter agora o controle sobre esse mundo. Vocês já imaginam como seria o mundo se o pecador não morresse? Como seria o mundo com tanta maldade e violência?
como seria a felicidade das pessoas? A Bíblia diz que Deus ele tirou Adão e Eva lá do jardim do Éden para que eles não tocassem, não fizessem uso da árvore, o fruto da árvore da vida. Mas a mentira continua. Satanás ele continua mentindo. Vocês já imaginam pessoas que perdem seu ente querido naquele momento de dor, naquele momento que não sabem nem entender o que está acontecendo? Chega alguém dizendo: olha, o teu filho, ou teu pai, ou tua mãe nesse momento está com Deus. Irmão, a imortalidade ela foi perdida. A partir do momento quando eles caíram no pecado, perderam a imortalidade, passaram a ser mortais. A Bíblia diz que quando eles dormem, quando ele te sai o fôlego de vida, volta ao pó da terra, fica inconsciente, não lembra de nada o que se passa. Mas a Bíblia diz que Deus providenciou um meio, por meio de Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo para devolver a cada um de nós a imortalidade. Mas a imortalidade ela só será recebida quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, Ele vai chamar as pessoas que estão na sepultura. Uns para receber a imortalidade, que é a herança dos salvos. Outros vão receber a condenação, que é o destino dos ímpios. Porque Deus ele coloca diante de nós a opção de escolha, de tomar a decisão. Deus ele não força ninguém a nada. Deus ele não força eu e você tomar uma decisão, aceitar aquilo que você não quer. Mas ele continua mentindo, dizendo: quando uma pessoa morre, a matéria fica e o corpo e a alma voa diretamente para o céu. Ele procura enganar, ele procura tirar a pessoa da verdade, ele procura aliviar o sofrimento humano, trazer esperança. Nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, porque Deus ele não mente, Deus ele não engana. Aí eu pergunto: se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, alguma coisa na palavra de Deus que eu não devo acreditar? Alguma coisa escrita na palavra de Deus que você não deve acreditar? E muitas vezes o ser humano ele quer ser mais sábio do que Deus, questiona sobre algo que ele não entende, mas ele queria que fosse daquela maneira. Quando Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá, Satanás disse: a alma que pecar, essa viverá. Vocês imaginam que pregando a imortalidade após a morte, que o pecador ele não morre, ele quando ele tira dele o fôlego de vida, ele é preparado para ir para o céu, ele pega um conhecimento mais elevado. Por isso que muitas pessoas ele tem destruído, ele tem tirado a sua própria vida. No momento de dor, no momento de aflição, a vida não faz mais sentido para ele. No momento de sofrimento, ele não vê uma saída. Quantas e quantas vezes pessoa tem tirado a sua própria vida com a esperança de ir para um mundo melhor? Porque foi enganado, porque ele vai para o céu. Não importa o que ele tem feito, porque ele prega, Satanás ele faz a pessoa crer de que não importa o que ele tem feito, mas após a morte, o ladrão, o assassino, o adúltero, todos eles vão para o céu. Essa é uma forma. Vocês imaginam, ver como ele procura confundir. Ele procura colocar Deus e ele aí de outra forma. Ele já traz outra confusão, porque ele procura representar Deus como Deus tirano, como Deus vingativo, que criou o inferno, fez o inferno e ali escolhe a quem ele colocar, e ali coloca pessoas no inferno para toda a eternidade, até quando Deus existir. Ele se alegra a ver a pessoa sofrendo naquele tormento. Olha a confusão. Primeiro,
ele leva a pessoa a crer de que todos que morrem, não importa o que eles têm feito, ele vai para o céu. E depois ele causa outra confusão, mostrando de que Deus, ele leva e coloca as pessoas lá no inferno, leva um para o céu, outro lá para o inferno, e ali fica olhando por toda a eternidade o sofrimento daquela pessoa. Aí a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 33, Deus, ele não tem prazer na morte. Deus é amor, Deus ama tanto você, Deus, ele dá oportunidade para você se converter dos seus maus caminhos. Ele diz: se converta cada um de vós dos seus maus caminhos, volte para mim. Esse é o convite, é o apelo de Deus. A imortalidade, daqueles que morrem em Cristo, vão receber quando Jesus voltar. Amém. É por isso que eu escolhi esse hino que diz: guarda a ver se tudo falta. E fala também que os mortais ressurgirão. É nesse período, é nesse momento que eles vão receber a vida. E Deus, ele faz o convite no livro de Ezequiel, que Deus, ele chama cada pessoa a se converter, porque Deus, ele não tem prazer no teu sofrimento, Deus não tem prazer na tua morte, Deus não tem prazer naquilo que você está passando. Mas Satanás disse: olha, está vendo, você está sofrendo, Deus é o culpado. Por que você não tira a tua vida? Tem um mundo melhor esperando por você. Você não morre. Apenas você se liberta desse corpo, a alma vai para o céu. Você vai viver muito melhor do que aqui. E muitas pessoas caem nessa cilada. No momento de sofrimento, no momento quando está tudo dando errado, no momento que você ora, Deus está em silêncio, parece que Deus não está ouvindo a tua oração, não está ouvindo a tua angústia. No momento que você não vê saída para o problema, a única saída que você vê é tirar a sua própria vida. Nós precisamos se apegar mais do que nunca à palavra de Deus, porque ela é que nos dá a garantia, a certeza da segunda volta de Jesus e a certeza de que seremos revestidos com a imortalidade. É verdade que Deus, ele pune o pecado. Todo o transgressor de sua lei será punido, mas não é dessa forma em que Satanás prega. A gente vê, nós compreendemos que o pecado será punido pelo que Cristo passou na cruz do Calvário. Ali ele assumiu a natureza humana, recebeu para ele a minha culpa e a sua, porque o pecado devia ser punido. E Jesus, ele recebeu a punição do pecado por mim e por você. Aceita, cada um de nós precisamos aceitar o plano da salvação por meio de Cristo. Todos descerão à sepultura, enquanto Cristo não voltar. Aqueles que estão morrendo, todos descerão à sepultura, tanto os justos quanto os injustos, quanto os justos como os ímpios, todos descerão à sepultura. A Bíblia diz que bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição, porque sobre esse a segunda morte não tem autoridade. A Bíblia diz que uns serão ressuscitados para a vida eterna, porque será a herança dos salvos, e outros para vergonha e desprezo. Aí eu pergunto: que decisão você tem tomado? Que escolha que você tem feito na tua vida? Que esperança você tem sobre a imortalidade? Que fé que você tem? De que forma você está na igreja acreditando no que está na Bíblia? Você crê de que a imortalidade foi perdida e você aguarda o dia receber? Ou você acredita de que a imortalidade você recebe assim que você morre? Certa vez uma pessoa falou para mim, disse: olha, eu não acredito em crente, porque crente não acredita que os santos estão no céu. Crente não acredita que Nossa Senhora está no céu, que Nossa Senhora não é santa. Quem foi que disse isso? Eu disse: Nossa Senhora é santo, São Pedro é santo, todos os seguidores de Jesus é santo, mas nenhum deles ainda foram para o céu.
Todos eles ainda estão aguardando a segunda vinda de Jesus para poder ir para o céu. O que foi que Jesus disse lá em São João 14, de 1 a 3? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu vou voltar. E quando eu voltar, vocês vão comigo. Vocês não vão poder ir agora. Foi assim que Jesus disse, ou foi que Jesus disse assim, olha, eu vou agora, e quando vocês morrer, vocês vão. Foi assim que Jesus disse? Jesus não disse assim, olha, eu vou agora, vocês não vão poder ir. Mas quando vocês forem morrendo, um após outro, aí vocês vão para onde eu estou. Não foi assim, meu irmão. Por isso que eu estou dizendo, precisamos olhar o que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, então não há nada dela que eu não devo acreditar. Precisa acreditar sim. E Jesus disse que só ia para o céu quando ele voltar. Quando ele voltar, o pecado, ele vai chegar ao fim. Amém. Porque quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aqueles que morreram, aqueles que acreditaram, e vão receber a imortalidade. E aqueles que não creram, a Bíblia diz que vão receber a sua punição. Satanás, ele continuará levando as pessoas a crer de que a pessoa não morre, ele pode desfrutar um mundo melhor. E ele diz que ele declara que os piores pecadores, assassinos, ladrões, adúlteros, depois da morte, eles entram na bem-aventurança eterna. E assim tem consolado muitos com essa promessa mentirosa e enganosa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, e lá em Romanos 5:12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram. Por meio de Satanás veio a morte, e ele disse, vocês não morrem. Ele te enganou, ele enganou o ser humano. Mas por meio de Jesus veio a vida eterna. Jesus, ele veio a esse mundo, lutou contra o inimigo. Ele derrotou Satanás. Mas existe um porém, irmãos. Nós sabemos hoje que Satanás, ele é o inimigo derrotado. Mas você sabe que ele consegue destruir minha vida e a tua? Mesmo sendo o inimigo derrotado, ele consegue. Por que ele consegue? Porque Jesus, ele fez aquilo que era impossível a mim e você. E o que está dentro das condições humanas, o que está dentro da minha condição de sair vitorioso, de lutar contra ele e sair vitorioso, Jesus deixou aí. Muitas vezes o inimigo está me derrotando. Quantas e quantas vezes você tem amanhecido o dia sem vontade de vir à igreja? Quantas e quantas vezes você tem levantado e não tem feito a sua oração? Quantas e quantas vezes você não tem lembrado de estudar a Bíblia às primeiras horas do dia? Quantas vezes você tem pegado a Bíblia à noite para ler e você dorme? E quando você solta, pega o celular, o sono passa. O inimigo, ele tem trabalhado para você não conhecer a verdade, não se alimentar da palavra de Deus. Porque ele sabe que o tempo está próximo. Quantas e quantas vezes ele tem feito você questionar sobre algo que você não entende? Porque nós não compreendemos a forma de Deus agir. Muitas e muitas vezes você ora, você fala com Deus, você coloca diante dele o problema e parece que Deus está em silêncio.
Quem teve a oportunidade ainda de ler o livro de Abacuque, o livro de Abacuque ele tem apenas 3 capítulos. Se você lê o primeiro e o segundo capítulo, você acha que foi um personagem que um autor que escreveu, mas quando você vai para o terceiro, você acha que é outro. Porque no primeiro capítulo de Abacuque a gente vê um homem questionando, diz: só Deus, por que eu clamo e o Senhor não responde? Olha diante de mim a violência, eu estou prestes, Senhor, a ser gestido por ela. Parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não está se importando com o que está acontecendo, parece que o Senhor está dando mais valor aos ímpios. Irmãos, a Bíblia diz que para um dia para o Senhor, um ano é um dia como se fosse um ano. 1000 dias, 1000 anos. Quer dizer, para nós, 1000 dias é tempo demais. 1000 anos. Mas para Deus como fosse 1000 dias. E muitas vezes nós não entendemos a forma de Deus agir. Porque Deus disse assim: calma, filho, tenha paciência. Um dia você vai estar livre disso. Um dia o pecado não mais vai existir. Um dia essa violência não vai mais existir. Um dia a maldade não está mais diante de ti. Um dia você está livre de tudo isso. Não importa o tempo que eu tenho vivido aqui na terra, se tenho passado por problemas, dificuldade, mas o importante é que um dia eu vou viver uma eternidade sem sofrimento. Por isso ele começa no capítulo 3, ele declara agora a grandeza de Deus, o poder de Deus, e ele diz: o justo viverá pela fé. Como é que a fé pode triunfar no meio de crise? Como é que você ainda continua seguindo a Deus? Parece que você está indo tudo errado, aquilo que você não tem nenhuma resposta de Deus. Muitas vezes não compreendemos a forma de Deus agir. Mas Deus tem feito tudo para salvar a mim e você. Um dia todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Uns sairão para receber de Cristo a imortalidade. Está aqui a imortalidade. Você vai viver eternamente. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Não há nenhuma imortalidade antes disso. E os ímpios, eles vão ser lançados no mar de fogo. Eles vão ser lançados no mar de fogo. E naquele dia é a punição. A punição, ela finaliza com a segunda morte. A punição dos ímpios, ela finaliza com a segunda morte. Enquanto uns estão recebendo a vida eterna, e outros estão recebendo a condenação. E eu pergunto: está ou não preparado para receber a vida eterna? Você acredita que quando Jesus voltar, se você estiver na sepultura, você ressuscita para receber a vida eterna? Você acredita que se Jesus voltar, se você estiver vivo, você vai ser apenas transformado num piscar de olho para receber a imortalidade? Ou você acha de que alguém da sua família, algum parente seu, nesse momento está no céu? A Bíblia diz que não. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Irmãos, que nesta manhã, cada um de nós possamos tirar mais tempo para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, para não sermos enganados. A Bíblia diz que Satanás é como um leão faminto. Ele não fica satisfeito enquanto não está tirando você da igreja, enquanto não está derrotando a tua fé, enquanto você não acredita no que ele falou. Ele não vai desistir. Mas Deus também não desiste de você. Amém.
Mas Deus está lá sempre de braços abertos. Ele vai dizer: filho, não fique desanimado. Não perca a esperança. Eu morri por você. Eu vim a esse mundo, dei a minha vida, sofri em seu lugar. Recebi a punição que você deveria ser punido. Porque a lei de Deus, ela não muda. Se o transgressor da lei deve ser punido, então eu fui punido por você. Derramei o meu sangue, olha, aqui é a marca, eu venho trazendo, tudo isso eu sofri para poder te ver aqui. Não desista de Deus. Desistir de Deus é desistir da eternidade. Desistir de Deus é desistir da vida eterna. Deus, Ele luta por você até o último momento. Amém. Nós não sabemos quando e nem a hora, mas nós sabemos que está tão próximo. A lição deste mês, baseado no grande conflito, esse é um assunto muito importante. O conflito que teve início, aonde se envolvia lealdade, adoração, desde o Éden, ela vai se intensificando cada vez mais. Ela vai chegar ao final da história humana. E Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. A Bíblia diz que o número dos perdidos é como a areia do mar. Eu vou finalizar lendo aqui o último versículo, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. E diz assim: e manifestou agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e o quê? A imortalidade mediante o Evangelho. A imortalidade. Jesus veio, destruiu a morte, destruiu o pecado, destruiu toda a desgraça que tem causado na vida humana, e agora Ele trouxe também a imortalidade. Eu te dou. Você perdeu, mas você recebe agora. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Que possamos aguardar por esse dia, receber a imortalidade. Amém. Tem uma mensagem?